Glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2 de Apocalipse. Versículo 1 ao versículo 4, vamos ler o texto nas Sagradas Escrituras e dobre a sua atenção para que o Senhor possa falar ao teu coração, em nome de Jesus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão direita ou na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes os teus, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes teu primeiro amor. Glória a Deus. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar contigo através da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos exorta, no capítulo 4 de Hebreus, que se a palavra, apesar dela ser poderosa, se ela não estiver misturada com a fé daquele que ouve a palavra, ela não vai servir. Você entende isso? Diga bem. Então é necessário a palavra estar misturada com a fé daquele que ouve a palavra, para que a mesma tenha o efeito desejado do Senhor e não o seu. Porque a palavra, ela não é de acordo com o que nós queremos. A palavra é de acordo com o que Deus quer falar conosco. Amém? Você está disposto a isso? Glória a Deus. Então a palavra é de acordo ao que Deus quer falar conosco. Então Deus quer falar conosco. Da maneira em que Ele quer falar conosco, da maneira dEle, Ele vai ministrar a sua palavra aos nossos corações. Glória a Deus. E nós precisamos estar com a nossa fé misturada a esta palavra que está sendo ministrada, ou que será ministrada. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Dobre a sua atenção. Nós vamos falar sobre Éfeso. Éfeso é uma igreja referência em resiliência. Uma igreja que tem referência em resiliência. Uma igreja que resistiu, sobreviveu no limite. No seu limite mais extremo, Éfeso sobreviveu. A fé daquele povo sobreviveu diante dos limites mais extremos. Eu quero compartilhar com você nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Éfeso nasceu em meio a muitos problemas e oposições à fé de cada um deles, de cada um daqueles crentes. Por que a igreja viveu ou sobreviveu muitos problemas e oposições? Porque a igreja nasceu no meio de uma sociedade que eu quero trazer à tona o contexto histórico para que você possa entender. Eu quero me esforçar aqui por conta da minha condição física. A ciência já descobriu que pregar um sermão pode equivaler a um dia de trabalho. Então eu quero me esforçar bastante para poder pregar para você nesta noite. Amém? Glória a Deus. A igreja de Éfeso nasceu em meio a um contexto filosófico,
cultural conturbado. Ela não nasceu no meio de um lar cristão, como alguns dizem por aí, um berço evangélico, que nem existe berço evangélico, né? Ela não nasceu dentro dessa ênfase, não. A igreja de Éfeso, ela nasceu no meio de muitas tribulações, muita turbulência, uma cultura de muita incredulidade e muita promiscuidade. Presta atenção. A cidade de Éfeso era um centro de desenvolvimento econômico, ficava situada às margens do rio Cárter, que deságua no mar Egeu. O que destacava em Éfeso não era a igreja era pequena. O que destacava em Éfeso não era a pequena igreja de Éfeso, mas era o templo à deusa Diana. O templo da deusa Diana em Éfeso, na cidade de Éfeso, um centro comercial, era do tamanho de 2 estádios de futebol. Então você imagina a dimensão daquilo naquela cidade pequena. Aquele templo à deusa Diana era um magnífico templo do tamanho de 2 estádios de futebol. Era o centro da idolatria, das orgias, da prostituição. Um lugar que atraía muitos povos, gerava muito dinheiro. Muitos povos iam até o templo da deusa Diana, porque aquilo atraía multidões de muitos lugares. Eles vinham, pelo mar e chegavam a Éfeso para poder participar daquelas festas, daquelas raves, daquelas orgias. Presta bem atenção nisso aqui. Os criminosos, as prostitutas, os enganadores se refugiavam ali em Éfeso. Ali era um esgoto da promiscuidade. Isso proporcionava para a igreja em Éfeso uma batalha espiritual intensa. Aí ficamos pensando, por que Deus permite uma igreja nascer no meio de uma situação como aquela situação de Éfeso? Presta atenção, porque Deus, Ele sempre se esforçou e vai se esforçar para poder atrair aqueles que estão agonizando e precisando de salvação. Aleluia! O Senhor sempre vai se esforçar para poder atrair pela sua palavra, de uma maneira que Ele possa salvar alguém do meio do lamaçal do pecado. A igreja de Éfeso era formada por crentes, quem sabe a maioria deles frequentou o templo da deusa Diana. Quem sabe a maioria dos efésios frequentavam o templo da deusa Diana, e agora, depois que o apóstolo Paulo prega naquele lugar, Deus permite que uma igreja venha nascer ali. E agora aquelas pessoas, aqueles crentes que outrora, muitos deles, frequentavam o templo da deusa Diana, agora eles tinham uma nova orientação, um novo modelo de vida, uma nova forma de viver, um novo modelo de viver segundo a vontade de Deus. Porque a igreja do Senhor, ela não vive segundo o mundo, mas ela vive segundo a vontade de Deus. Ela é orientada segundo a vontade de Deus. E Deus nos orienta pela sua palavra. Aleluia. Pela sua palavra, o Senhor nos orienta. O Senhor continuará nos orientando. O Senhor nos orientará por sua palavra. É por isso que é necessário, existe uma necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. Se o crente ficar sem ouvir a palavra, ele fica sem alimento espiritual e ele vai morrendo espiritualmente aos poucos,
como citou Caleb aqui. Ele vai morrendo aos pouquinhos, sem perceber que ele está morrendo. Porque a palavra de Deus, ela é nova a cada dia. Ela não se renova, ela é nova a cada dia. E por que a palavra de Deus é nova a cada dia? Porque Deus quer proporcionar para mim e para você, para a sua igreja, algo novo todos os dias. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Glória a Deus. Uma igreja, um exemplo de resiliência, um exemplo de pessoas que viveram num lamaçal de pecado e de idolatria, e agora eles conseguiram submergir daquela corrupção para no topo, no alto, viver um auge da sua vida espiritual, para que o nome do Senhor fosse conhecido. Bendito seja Deus para sempre. Você está me entendendo? Aleluia. Não é fácil para ninguém submergir de um lamaçal de pecado para glorificar o nome do Senhor. Eu preciso todos os dias negar a mim mesmo. Eu preciso todos os dias alimentar a minha vida espiritual. Eu preciso todos os dias abrir mão de mim mesmo para me entregar todos os dias ao Senhor. E é necessário fazer isso. É necessário todos os dias eu me converter a Deus. É necessário todos os dias eu ter essa conversão, que é uma mudança de direção, que todos os dias eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer uma conversão todos os dias, se eu não viver essa conversão todos os dias, a minha natureza, a sua natureza vai te levar para longe de Deus e você não vai perceber. Aleluia. Então a igreja de Éfeso nasceu no meio de um centro de promiscuidade. E no entanto nós encontramos o Senhor fazendo elogios àquela igreja. Preste atenção aqui, Deus jamais vai elogiar alguém sem que esse alguém mereça um elogio da parte do Senhor. Aleluia, amém. Então quando Deus elogia Éfeso, é porque ele sabe o que se passava no coração de Éfeso, porque o Senhor conhece cada um de nós, no íntimo de cada um de nós. Ele sabe o que se passa dentro de você. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Éfeso sobreviveu no limite, fazendo parte como igreja do Senhor. Versículo 1, o texto diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, uma referência aos pastores, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro, uma referência à igreja, castiçais de ouro. A 7 está falando de uma totalidade da igreja do Senhor no todo. Então ele se refere a Éfeso como uma igreja que faz parte de um dos 7 castiçais de ouro. Isso demonstra características espirituais em Éfeso, sendo uma igreja eleita pelo próprio Senhor. Você entende isso? Diga amém. Era uma igreja pequena com relação ao centro de idolatria que existia em Éfeso. Mas o Senhor faz menção de Éfeso como um dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. Ela era a igreja de Deus, habitando no meio de um lixo, habitando no meio de um esgoto de idolatria. Lá estava uma igreja do Senhor. Glória a Deus. A igreja do Senhor pode estar no meio de um lixo, mas ela continua sendo santa, lavada, remida no sangue de Cristo Jesus. Quantos entendem isso? Levante a sua mão, dê glórias ao Senhor. Aleluia. A igreja de Cristo, ela não se contamina, porque ela carrega a
marca da aliança, ela carrega a marca de Cristo, ela carrega o selo do Espírito Santo de Deus, ela carrega a confiança do Senhor sobre ela. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então o Senhor se refere a Éfeso como um dos 7 castiçais de ouro. Aleluia, glória a Deus. De repente alguém olhava para Éfeso e não dava nada. E o que era Éfeso? Um dos 7 castiçais de ouro. Glória a Deus, a igreja do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Os elogios que o Senhor lhe atribuiu apontam as características em Éfeso que agradavam a Deus. Eu quero que você entenda que são coisas aqui íntimas, coisas muito íntimas, que não é fácil de se enxergar, mas Deus, não existe nada oculto que o Senhor não consiga ver. Você entende? Quando Deus elogia Éfeso, é porque Deus conhecia o interior, o íntimo de cada um. Porque Deus sabia as qualidades que cada um deles fazia borbulhar da sua alma e do seu espírito com a vontade e o desejo de agradar e servir a Deus. Aleluia. Deus não iria elogiar Éfeso se não tivesse qualidades para isso. Bendito seja o nome do Senhor. Porque as intimidades minha e sua, somente Deus conhece. Somente Deus conhece a minha intimidade e a sua na sua plenitude. Não dá para calcular. Isso é uma coisa muito ímpar de cada um de nós. Você entende isso? Diga amém. É por isso que você tem que se preocupar se a tua vida está no altar do Senhor, se a tua vida caminha diante de Deus. Os demais disso, meu irmão, é Deus que faz, é Deus que opera, é Ele que transforma, é Ele que faz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? Se a minha vida estiver no altar, se a sua vida estiver no altar do Senhor, Ele conhece os teus segredos, aleluia. O que na tua vida é segredo para mim, não é segredo para Deus. Ele conhece a tua intimidade e Ele vai te fazer prosperar. Levante a sua mão e receba no nome de Jesus. Ele te fará prosperar, porque você tem um coração aberto para a sua voz falar contigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Era uma igreja oprimida e sufocada por todas as influências ao redor, mas tinha qualidades que agradavam a Deus. Preste atenção nessas características. Éfeso vivia sufocada e oprimida, mas algo naquela igreja agradava ao Senhor. Você entendeu o que eu disse? Uma igreja pequena, que vivia oprimida e sufocada, mas dali fluía uma verdadeira adoração que chegava ao trono de Deus. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Dali fluía uma oferta como um cheiro suave à narina do Deus Altíssimo. Dali fluía todas as manhãs um holocausto para o Senhor. O holocausto é aquilo que sobe para Deus. Dali fluía algo que subia para Deus todos os dias. Bendito seja Deus para sempre, porque Éfeso vivia oprimida e sufocada no meio de uma cultura promíscua, mas a presença do Espírito de Deus estava ali com eles. Adore ao Senhor Jesus, glória a Deus, porque o Senhor se manifestará à sua igreja para se fazer conhecido o seu nome. Glória a Deus. E não importa aonde esteja, Deus é o dono da sua obra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Apesar de ser uma igreja sufocada e oprimida, ela fazia
a diferença. Será que hoje mudou alguma coisa? Será que você não se sente sufocado e oprimido no meio dessa geração? Nós estamos na geração dos últimos dias da igreja. A geração que vai ver o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo tempos do arrebatamento, últimos tempos em que a igreja do Senhor será arrebatada. E como que está a igreja vivendo hoje? Oprimida e sufocada de todos os lados. Se você não conseguiu visualizar isso ainda, pelo amor de Deus, abra os seus olhos espirituais, porque o diabo, o inferno inteiro, está trabalhando dia e noite para sufocar a igreja do Senhor. E a igreja está vivendo oprimida e sufocada, mas a igreja verdadeira ainda assim não para de orar, não para de buscar, não para de ter compromisso com Deus, não para de cultuar ao Senhor. Aquele que é justo ainda faça justiça, aquele que é limpo, limpe-se ainda, porque há esperança naquele que busca ao Senhor e teme a Deus. Aleluia, bendito seja o nome precioso de Jesus. Mesmo sobrevivendo no limite, Éfeso fazia a diferença como igreja do Senhor. As pressões apertavam, mas a igreja sobrevivia nos limites que somente o Senhor conhece. Deus conhece os nossos limites e não vai deixar de estender as mãos ao seu povo. Preste atenção. Quando chegar ao seu limite, Deus vai enviar uma provisão para te manter firme. Você pode receber isso? Diga amém. Quando o seu limite chegar, Deus vai enviar uma provisão para que você se mantenha firme. Ele não vai deixar de estender a mão para você. Aleluia. Quando chegar no seu limite, e Deus sabe o meu limite e o seu, Deus conhece os nossos limites. Ele é conhecedor de todas as coisas. Então Ele está vendo você. Ele está entendendo os teus questionamentos. Ele está visualizando os teus questionamentos. E Deus é sabedor de tudo. Por isso que nesta noite Ele está falando contigo através da sua palavra. Quando o seu limite chegar, Deus vai enviar a provisão dos céus. Levante a sua mão e receba no nome de Jesus. Deus vai enviar a provisão do céu para te manter firme, para te manter como igreja, para te manter como eleita. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O inimigo não vai vencer você, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e a mão do Senhor estará sobre a tua vida para te dar vitória. Receba, se você tem fé para isso, no nome de Jesus. Se você tem fé para receber, adore ao Senhor e receba, porque isso é profético. Glórias a Deus para sempre. Aleluia, glórias ao Senhor. Deus não vai deixar de estender as mãos ao seu povo. Aleluia. Quando o limite da sua igreja chega, e às vezes Deus prova a nossa fé. Quantas vezes Deus prova os nossos limites? Muitas das vezes Deus prova os limites da igreja. E isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Isso faz parte. Ter os seus limites provados por Deus faz parte. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certo. Glória a Deus por sua vida. Jó também estava fazendo tudo certo. Mas no dia que Deus quis provar Jó, não tinha santo nem demônio que impedisse que Deus provasse a fé de Jó. Quando Deus quer provar a sua igreja, Ele tem propósitos. Aleluia. Ele tem propósito nisso. E Jó foi lapidado. E depois de lapidado, aprovado, ele foi 100 vezes mais o que ele era. Aleluia. Bendito seja Deus. Deus tornou Jó
100 vezes mais. Você pode receber, isso é profético. Deus vai te tornar 100 vezes mais. Se você pode receber isso, Deus vai tornar 100 vezes mais. Isso é profético, em nome de Jesus. 100 vezes mais. Depois da provação, vai vir um tempo de graça, um tempo de vitória, um tempo de abundância, um tempo de submergir, um tempo de surgir e aparecer para a glória de Deus, um tempo de você abrir a tua boca e glorificar e exaltar a esse Senhor que te escolheu, te elegeu e tem mantido você de pé na presença dele com um propósito. Mas entenda uma coisa: quando Deus resolve provar a sua igreja, não tem como mudar os planos de Deus. Quando Deus resolveu provar Jó, tudo ficou escuro, tudo ficou difícil, tudo se tornou uma dificuldade e não tinha remédio. Olhavam para Jó, rapaz, não tem o que fazer não, não tem cura. Não tinha remédio, a lepra atacou para todo lado. Não tinha remédio, não tem cura, não tinha jeito. Olhe para mim aqui, só a mão de Deus para reverter o quadro. Era Deus provando, era a mão de Deus provando, aleluia. E quando a mão de Deus prova, somente Ele para tirar da situação. Glória a Deus. Mas tem um propósito, para que o nome dele seja glorificado. Não é o seu, é o nome dele. Seja glorificado. As pessoas viram Jó, as agrúrias daqueles dias terríveis que ele viveu. Aleluia. Mas depois que Jó, muito rapidamente, prosperou 100 vezes mais, todos, repita comigo, todos puderam exaltar ao Deus que Jó servia. Glórias a Deus para sempre. Todos puderam exaltar ao Deus que Jó professava e Jó servia com fidelidade, porque é a mão de Deus que te faz de pé, é a mão de Deus que te faz prosperar. Não é você, não é os seus amigos, não é a possibilidade que você tem, não é porque alguém te ofereceu isso ou aquilo, não é a possibilidade que apareceu para você abrir mão da promessa para aceitar um prato de lentilha. Não, em nome de Jesus, abre os teus olhos. A mão de Deus está sobre a tua vida. Ele te fará prosperar. Se levanta diante de Deus, o Senhor te fará prosperar no nome de Jesus. Não permita com que as vozes da oposição te faça desistir, desanimar do projeto de Deus, da mão de Deus sobre a tua vida. Continue firme, porque eu profetizo, assim como Deus fez com Jó, Deus te fará prosperar 100 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de Éfeso sobreviveu no limite, trabalhando para o reino. Repita comigo, trabalhando para o reino. Trabalhando para o reino, sobreviveu no limite. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Olha só. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. As obras e o trabalho aqui estão no sentido de reino. Quando o Senhor aponta acerca das obras e do trabalho de Éfeso, ele não está falando daquelas pessoas ali serem pessoas de bem, cheias de dinheiro. Não, ele está falando de obras e trabalho no reino. São aquelas obras que ninguém vê. São as obras que o mundo não tem interesse em ver, não tem interesse em olhar e não tem interesse algum de elogiar e te dar um elogio por conta disso. Eu sirvo na igreja, faço isso e aquilo. Vamos ali porque
tem uma balada ali, tem uma rave, não sei o quê. O mundo não olha para as obras espirituais. Somente Deus. Ele contempla a sua vida. Glória a Deus. Quando ele diz, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Glória a Deus. São 3 coisas que eu preciso destacar, pelo menos uma delas. Glória a Deus. Porque Éfeso, aquele povo servia ao reino. Havia uma dinâmica ministerial. Eles trabalhavam para o reino. Eles evangelizavam. Eles faziam uma obra. Eles ensinavam. Eles tinham assistência. As obras espirituais borbulhavam na vida deles. E o Senhor os elogia por isso. Presta atenção aqui. O Senhor via. Diga comigo, Deus via. Deus via em Éfeso uma infantaria de trabalho ativo. Uma infantaria de trabalho ativo. E não um museu de crentes passivos que aceitavam qualquer afronta e se calavam. Não. Deus via em Éfeso uma infantaria de homens e mulheres de Deus que trabalhavam para o reino, independente se os obstáculos estavam bem ali. E era grande, mas eles trabalhavam para o reino. Eles visualizavam o templo da deusa Diana, aquela coisa gigantesca. Eles olhavam para aquela estrutura, eles olhavam para aquela cidade, para aquela cultura contaminada como um campo missionário, como almas que estavam sedentas para ouvir a palavra. Glórias ao nome do Senhor. Eu não sei como é que você olha para o mundo, mas mude o seu olhar, receba nesta noite algo de Deus sobre a tua vida, para que você possa olhar e ao invés de você se contaminar e se misturar com eles, você tenha misericórdia e peça a Deus para que o Senhor possa salvá-los. Deus via em Éfeso uma infantaria de homens e mulheres num trabalho ativo para o reino. Um trabalho ativo para o reino. Quando eu digo um trabalho ativo para o reino, não era que todos eles eram assalariados para poder trabalhar para Deus. Não. Eles tinham seus afazeres e ofertavam o seu tempo para trabalhar para Deus. Preste atenção. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. A Bíblia diz que ele era fabricante de tendas. Paulo era fabricante de tendas. E ele diz assim: eu não quero ser pesado à noiva de Cristo. Aleluia. Mas eu trago na minha vida, no meu corpo, as marcas do Evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então a igreja do Senhor, ela tinha trabalhos e obras depositadas no reino, direcionadas ao reino. Eram homens e mulheres interessados num trabalho ativo ao reino, e não apenas para a sua vivência e convivência no mundo, não. Porque a maioria das pessoas, elas, eu trabalho, estou cansado. Pastor, vamos evangelizar. Eu trabalhei tanto ontem, estou cansado. Eu nem estaria pregando hoje se eu pensasse assim, porque do jeito que eu estava ontem. Pregar é equivalente a um dia de trabalho. Pessoas que não valorizam, mas Deus conhece todas as coisas, é dele que vem a recompensa, amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu estou cansado, pastor, eu não consigo, porque isso, porque aquilo. Deus via na igreja de Éfeso uma infantaria de homens, soldados, homens e mulheres valentes, trabalhos, obras e trabalho e paciência. Ou seja, eles esperavam em Deus e na hora de Deus. Pare de ser impaciente, meu irmão. Deixa Deus trabalhar. Levanta a sua mão para o céu e adore Ele, porque Ele está
trabalhando e vai continuar trabalhando. A obra dele, quem prospera é ele, os resultados quem traz é Deus. Diga amém, se você acredita assim. Os resultados é Deus que proporciona. O que nós temos que fazer? A nossa vida deve estar no altar do Senhor. Tua vida está no altar? Espere grandes resultados. Se tua vida estiver toda desconcertada, não espere resultados em Deus. Os resultados podem até vir, não de Deus. Mas se tua vida estiver no altar do Senhor, aguarde nele. O texto diz assim: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Paciência. Tenha paciência. E para ter paciência, no meio de uma geração da tecnologia, no meio de uma geração que eu não preciso mais, né? Lembra do orelhão? Você coloca o dedo aqui e gira assim. 2. Não, hoje é touchscreen. Você vai passando o dedo, o negócio vai acontecendo. Falar de paciência para uma geração dessa. A igreja de Éfeso tinha trabalho, tinha obras e tinha paciência. Esperava em Deus. Parece que eu estou vendo aqueles crentes trabalhando e vendo aqueles cultos, né? Lá no grande templo da deusa Diana. Parece que eu estou vendo aqueles crentes de Éfeso, olhando aquela movimentação. É como a gente passa ali no centro de Macumba, em outros lugares que você vê, domingo de manhã, 6:30 da manhã, já está cheio de carro para todo lado. Você vai, meu Deus, misericórdia. Os crentes para ir para a igreja, o culto começa a tal hora, ele chega 1 hora depois. Mas olha isso, Jesus, 6 horas da manhã. Quantas vezes meu coração já doeu vendo isso daí. E está lá cheio de carro para todo lado. Já tem centenas, milhares de pessoas lá. Num contexto geral, milhares de pessoas lá, prontos, só no domingo, para poder fazer alguma coisa. E dizem que estão fazendo para Deus. Obras mortas. Parece que eu estou visualizando aquela igreja de Éfeso, olhando aquilo, dizendo assim: Deus, olha isso. Olha só, a gente aqui num pouco. Ei, você não entendeu ainda o mistério. Deus não está no meio do muito. Ele sempre trabalha onde tem qualidade. Tem qualidade, glória a Deus. Tem qualidade, glorifica ao Senhor. Ele está onde tem qualidade na adoração, qualidade no serviço, qualidade no trabalho, qualidade na obra. Deus está presente, estará presente onde tem santidade, onde tem compromisso no altar, onde tem homens e mulheres compromissadas com Ele. Ali o Senhor estará trabalhando, sempre ali Ele estará trabalhando. Agora olhe para mim aqui, tenha paciência. Deus diz para Éfeso assim: eu conheço a tua paciência. Paciência em Deus é uma virtude que provoca recompensa. Você entendeu o que eu disse? Diga amém. É uma virtude que provoca recompensa. É fácil não, porque a gente quer ver, imediato. A gente quer ser super-homem e super-mulheres. Orar, doença sai em nome de Jesus. E a doença tem que sair. Mas quem opera não é você. Quem opera é Ele. Amém? Quem opera é Deus. Eu e você podemos ser um canal de bênção. Mas quem faz o milagre é Ele, não é você. Pedro diz assim: olha, eu nada tenho. Eu, Pedro, não tenho nada. Mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. É Ele, para Ele, por Ele, para Ele. Glória a Deus, aleluia. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, tenha paciência. Bendito seja o nome do Senhor. Conheça as tuas obras. Conheço o teu trabalho e conheço a tua paciência. Glória a Deus. Como está difícil ter paciência hoje. Pessoas estão agoniadas
correndo de um lado para o outro, presta atenção, biblicamente falando, você nunca vai encontrar Deus se preocupando com quantidade. Na Bíblia, não. Na Bíblia, Deus sempre está onde tem qualidade. E esta qualidade não importa aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Adore ao Senhor Jesus por isso. Se você chamar, convocar qualquer celebridade do mundo, qualquer celebridade, eu não vou nem citar nome, pode visualizar aí, qualquer um, o mais famoso aí do mundo, qualquer celebridade, qualquer uma delas, chame no evento em que tenha 2 ou 3 pessoas, ele não vai. Ele quer aparecer. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 santos, lavados, remidos, eu estarei no meio deles. Deus nos honra com a sua presença neste lugar. Você pode dizer amém? Deus está honrando, a sua presença está aqui em nosso meio. Glórias ao nome de Jesus. Eu não preciso de nenhuma celebridade, eu preciso ter vínculo de comunhão com a presença, com o Espírito Santo e com a presença de Deus, para que a graça esteja superabundando sobre a minha vida. Bendito seja Deus para sempre. Glorifique e exalte a este Senhor que se faz presente em nosso meio. Bendito seja Deus para sempre. Fique de pé, por favor. A igreja foi chamada para sobreviver até o arrebatamento. No mundo perdido, que vai de mal a pior, dia após dia. E a igreja de Éfeso sobreviveu resistindo às afrontas. A igreja de Éfeso sobreviveu no limite, resistindo às afrontas. Ei, as afrontas, elas sempre irão existir. Eu vou repetir novamente. As afrontas sempre irão existir. Porque a nossa luta, ela é espiritual. Nós não lutamos contra carne e sangue. Ei, crente, abre teu ouvido. Nós não lutamos contra carne e sangue. Tenha convicções em Deus e tenha sua vida no altar. A nossa luta é espiritual. Aleluia. Sendo a nossa luta espiritual, nós somos convidados pelo Senhor a resistir até os limites, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Levante a sua mão e receba uma unção de Deus sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Éfeso era um sistema rigoroso, de alto padrão moral. Nisso está baseada a sua estabilidade. Sabe por que Éfeso existia ali, no meio todo esse contexto? Porque Éfeso era uma resistência de alto padrão moral, rigoroso. Sabe aquela atitude que você toma? A minha vida é de Deus, de ninguém mais. As obras das minhas mãos é de Deus e ninguém mais. Tudo em mim é de Deus e de ninguém mais. Éfeso tinha um alto padrão rigoroso moral. Aleluia. E por conta desse alto padrão moral, ela era estável. A sua estabilidade era por conta do seu alto padrão moral. Era rigoroso, sabe? Eu não abro mão. Aleluia. Quantas vezes nós deixamos de ser estáveis para instáveis, porque abrimos mão
dos padrões espirituais que recebemos do Senhor. Aquele que orava todos os dias deixa de orar. Aquele que estudava a palavra todos os dias deixa de estudar a palavra. Os padrões morais vão deixando de lado. E a estabilidade espiritual passa a ser uma instabilidade. Aleluia. Glória a Deus. Éfeso não tolerava o pecado. Colocava à prova todo tipo de iniquidade. Sabe por que isso? Olha só. Eu vou encerrar determinando as características para que você entenda acerca do suporte que Deus deu para aquela igreja. Suporte que Deus deu para aquela igreja. Eu estou terminando. O suporte que Deus deu para aquela igreja. Abre os teus olhos para que você possa entender. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Primeiro suporte aqui, Atos 18, 19 a 21. Ela foi doutrinada por Apolo, um grande pregador. Atos 18, 24 e 25. Ela foi pastoreada por Timóteo, o discípulo de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E ela foi instruída pelo apóstolo João em Apocalipse. Aleluia. Era uma igreja que tinha suporte. E o suporte vinha de Deus. Ei, o teu suporte vem dos céus. Você pode receber isso. É dele. Olhe para o céu, é dele que vem a tua vitória. É dele que vem a graça que pode te alcançar nos momentos difíceis da tua vida, nos momentos de provações. O suporte da parte de Deus estará permeando na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Quando você passar a etapa difícil, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Adore ao Senhor Jesus, bendiga o Senhor Jesus. O suporte que Deus proporcionou para aquela igreja, através de homens comprometidos com o reino, lhes garantia a sobrevivência espiritual. Deus sempre vai enviar o suporte. Olhe para mim. A pequena Éfeso era rigorosa, fervorosa, perseverante, estável e forte. Aleluia. Era rigorosa, fervorosa, perseverante, estável e forte. Glória a Deus. É interessante que no versículo 4, o Senhor diz assim: mas eu tenho algo contra ti, que deixaste o primeiro amor. O que Deus está se referindo? Preste atenção aqui que eu estou encerrando. Não é conversa de pregador. O que será que Deus estava exigindo daquela igreja? Sabe, com o passar do tempo, você vai olhando, será que não vai, será que vai? E Deus diz: olha, eu tenho visto que tu tem deixado o primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta a olhar com fé nas coisas sagradas. Volta a visualizar os detalhes que Deus tem feito até aqui. Volta a crer naquilo que Deus tem operado e até aqui Ele tem sustentado por graça, por bondade e por misericórdia, milagre sobre milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Volte a acreditar que é a mão de Deus que está sustentando a tua vida, que está sustentando a igreja, que está sobre a tua casa, no nome de Jesus. Se Deus não estivesse guardando a tua vida, os inimigos já teriam te engolido. Mas o Senhor está cuidando de você. Feche os teus olhos. Amado Deus, em nome de Jesus, eu glorifico a Ti por esta palavra.
E peço que o Senhor venha ao encontro de cada um, Senhor, seguramente. Pega na mão de cada um, Senhor, para que possamos caminhar mais uma milha diante da Tua presença. Para que possamos caminhar mais uma milha fazendo a Tua vontade. Para que possamos caminhar mais uma milha acreditando na provisão da Tua parte. Para que possamos caminhar mais uma milha pacientes, aguardando nos resultados da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fortalece o Teu povo. Visita cada um neste momento. Enche de graça e de unção, meu Senhor. Opera para a glória do Teu santo e precioso nome. Aleluia. Que Jesus bendito seja Deus. Conquistou na